No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada. Quando ainda estava escuro. E viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo. Não sabemos onde colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. Chegou então Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas. E o pano tinha estado sobre a cabeça de Jesus. O pano não estava com as faixas, mas enrolado num outro lugar à parte. Então também entrou o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para suas casas. Queridos telespectadores, uma saudação a todos os que estão participando desta programação na nossa rede Século XXI. Nós queremos, neste domingo, Dia do Senhor, mas de modo muito especial este domingo, que é a Páscoa de Jesus Cristo. Todos nós celebramos a ressurreição de Jesus e também exatamente a promessa da nossa ressurreição. O texto bíblico que hoje nós ouvimos nas missas, ouviremos aqueles que ainda não participaram da Eucaristia, o texto do Evangelho de São João nos traz exatamente esta notícia de que o Senhor ressuscitou. Vamos considerar alguns pontos importantes deste texto do Evangelho de São João. O que nós podemos perceber? Em primeiro lugar, a alegria e a esperança que estava no coração dos discípulos. Este tempo da Páscoa que nós iniciamos hoje, portanto, hoje é o primeiro domingo da Páscoa,
Este tempo nos traz aquela certeza que os discípulos tiveram desde o princípio. Deus não abandona o seu povo. O Senhor Jesus Cristo está presente na história e na vida do seu povo. Cristo ressuscitou, aleluia, nós cantamos hoje em todas as missas. Estes 50 dias que nos separam do dia de Pentecostes, que chamamos tempo da Páscoa, nós os celebramos como se fosse um único dia. Um único dia de festa, como se fosse um único domingo e um grande domingo. O que nós queremos compreender daquilo que a liturgia nos apresenta hoje? Em primeiro lugar, estamos celebrando no primeiro dia da semana, e é assim que começa o texto bíblico. Na madrugada do primeiro dia da semana, ou seja, do domingo, Maria Madalena vai ao túmulo e quando chega de frente ao túmulo, encontra a pedra removida. E aqui está um primeiro aspecto importante. A pedra não foi arrancada, a pedra não foi jogada de lado, a pedra que fechava a porta do túmulo ou a entrada do túmulo, ela havia sido removida, como se alguém tivesse aberto aquilo. Este é o primeiro detalhe importante. Aquela mulher vai para olhar o túmulo de Jesus e encontra aberto. Imediatamente, ela volta correndo para avisar 2 discípulos. Interessante que o evangelista São João apresenta esses 2 discípulos. Quem são esses 2 discípulos? Ela volta para avisar Simão Pedro e aquele discípulo que Jesus amava, diz o texto do Evangelho. Este texto do Evangelho, nos falando deste primeiro dia da semana e da atitude daquela mulher de ir ao encontro dos discípulos para fazer com que eles soubessem de que algo havia acontecido, e ela, muito espantada, muito assustada, vai levar essa notícia de que o túmulo foi mexido. O Senhor não está mais no túmulo. Alguém retirou o Senhor, diz Maria Madalena. Os 2 discípulos, Simão Pedro e aquele que Jesus amava, eles devem verificar aquela notícia. Os 2 saem correndo e vão até o túmulo, se dirigem para lá. O evangelista quer nos mostrar que um acontecimento deste tamanho, deste porte, deve ser observado, deve ser atentamente observado. Porque é uma notícia que vai transformar a vida dos discípulos. É uma notícia que vai transfigurar, por assim dizer, a vida daquele grupo de discípulos de Cristo, que certamente estavam atemorizados, confusos. São Pedro, Simão Pedro, e o discípulo que Jesus amava, verificando o lugar, e nós encontramos um outro detalhe importante, diz o texto que aquele discípulo que Jesus amava correu mais depressa e chegou primeiro ao túmulo. Mas não entrou. Viu, como Maria Madalena, que o túmulo estava aberto, mas não entrou. Olhou dentro e viu que as toalhas, o sudário, os panos que haviam envolvido o corpo de Jesus estavam colocados ali, mas não entrou. Esperou Pedro chegar e quando ele chega, imediatamente entra no túmulo para verificar tudo isso. E aqui nós percebemos uma coisa importante para nós
católicos. Pedro é o primeiro que entra no túmulo, verifica todas as coisas que estão lá, as toalhas, o sudário. O sudário é aquele pano que cobriu o rosto de Jesus. Verifica tudo isso e depois o outro discípulo entra no túmulo. E entrando no túmulo, juntamente com Simão Pedro, dá a notícia. E essa notícia é que vai depois para todos os outros discípulos. O Senhor ressuscitou, e esta é uma certeza de fé. Eles apenas veem o túmulo vazio, sem ninguém. Aquele corpo que havia sido colocado ali não está mais. Jesus Cristo ressuscitou. Interessante, ressuscitou por conta própria, porque é Deus. E essa ressurreição não é apenas aquela ressurreição que se esperava já desde o Antigo Testamento, a ressurreição da carne, mas é a ressurreição para renovar todas as coisas. Jesus Cristo, acima de tudo e de todos, se torna Rei do Universo. Aquele que sintetiza na sua história, naquele período da história, toda a ação de Deus. A ação de Deus que é amorosa, que é cheia de compaixão para com todos os seus filhos e filhas. Um outro ponto importante que nós podemos observar deste dia em que celebramos a ressurreição do Senhor é de que a testemunha fiel da ressurreição não são indivíduos, não são pessoas isoladas, mas é a igreja que é a testemunha fiel. Por isso o apóstolo Pedro, chegando, entra primeiro, porque é o chefe do grupo dos apóstolos. Em seguida, o discípulo que Jesus amava, e as duas testemunhas, então, irão transmitir a todos os irmãos esta notícia alegre. Neste tempo da Páscoa, nós ouviremos outros textos da Sagrada Escritura, do Evangelho, que nos fazem perceber a alegria, a esperança daquele grupo de discípulos de Cristo. Eles não se sentem mais sozinhos e abandonados, não se sentem deixados de lado. A igreja é a testemunha fiel e não um indivíduo. Existe uma busca de compreensão do que aconteceu. Se nós observarmos, Maria Madalena vai ao túmulo, avisa Simão Pedro e o outro discípulo, eles vão correndo ao túmulo e se dão conta do que aconteceu de fato. Veja, não é uma notícia de um sonho, mas é uma realidade. São pessoas que estão experimentando e verificando na sua história um fato novo. Aquele que foi pregado à cruz, este Deus o ressuscitou. Aquele que foi tido como pária da sociedade, como para quem não se devia dirigir o olhar, este Deus o ressuscitou.